Olá, eu sou o Jean Tamazato do Instituto Brasil Imperial. Neste vídeo eu vou falar sobre a medalha do bicentenário da independência do nosso instituto. Antes, vou contar uma história que começa com Napoleão Bonaparte. Foi criada a Legião Francesa em 1805 e pelo um dos maiores pintores que existiram, né? Que é Davi, pintor de Napoleão. Ele fez a medalha com uma cruz de 5 pontas, Napoleão no centro, como se fosse um imperador romano, com a coroa de louros e uma coroa imperial e com as guirlandas. No Brasil aconteceu praticamente a mesma coisa. Foi feita uma medalha idêntica, trocando a face, o centro com Napoleão pelo Dom Pedro I, com a coroa de louros também, como se fosse o imperador de Roma. Os dois imperadores, Dom Pedro I foi em 1822 e Napoleão em 1805. Mas os dois não gostaram e pediram para colocar a coroa imperial e, no caso de Dom Pedro I, ele com a barba, né? E assim foi feito. Depois acontece duas coisas interessantes, duas mudanças nas medalhas, na brasileira e na francesa, que é a versão dela republicana, porque é uma medalha tão bonita, fez tanto sucesso, e ela sobreviveu à República Francesa e Brasileira. A França restaura essa medalha sem Napoleão, coloca a Marianne, o símbolo da República Francesa, e tira a coroa e coloca uma guirlanda bem grande de louros. A brasileira, a mesma coisa, Getúlio Vargas restaura ela, 40 anos depois, praticamente, 1930, e no meio ele coloca o Cruzeiro do Sul, onde estava o Dom Pedro, ele tira o disco central e coloca o Cruzeiro do Sul, e a coroa ele tira também e coloca uma guirlanda. Então é muito interessante isso, né? A medalha, repetindo, né? Francesa e brasileira, a primeira teve a sua versão em estilo Império Romano, depois mais atualizada, e depois a sua versão republicana. A nossa medalha, quando foi criada no Brasil, a Ordem do Cruzeiro do Sul, José Bonifácio teve o cuidado de fazer o registro dela separado das demais. Por quê? O Estado era confessional e todas as medalhas estavam sob a égide da Igreja. Inclusive eram entregue com missas, com solenidades litúrgicas da Igreja Católica. E José Bonifácio queria fazer uma coisa neutra, laica, destinada inclusive para estrangeiros, e sob o controle do poder civil, apenas do poder dos homens. Por isso que tem o registro separado. Então, tem toda essa história por trás dessa medalha, e esse desenho, né? Essa medalha existe a versão, a concepção dela na África e na Ásia, onde houve ocupação francesa. Então, eu até vi uma medalha, acho que foi no Vietnã, muito parecida com a Legião Francesa, com ideogramas, os sinais de uma língua asiática. E na África também teve nas ocupações francesas. Então é uma história muito bonita. E isso representa o Estado moderno, o Estado constitucional, o Estado parlamentarista. E o Estado laico também. Tanto é que, volto a repetir, no Brasil o registro dela é laico. Dentro do Império Confessional, hein? Interessante isso. José Bonifácio, grande patriarca, um homem de grande visão e que tinha esses cuidados, né? Porque senão ia virar mais uma, como já eram as demais, sob a influência e destinado somente a X público, somente a católicos, e tem um monte de procedimentos. Então, essa ordem ficou assim. E depois, o nosso imperador pediu um decreto para transformar ou ter a versão brasileira das ordens, e o Vaticano, na época, fez a bula, né? E o próprio Senado recusou. Então, o senhor veja que a briga da questão do Estado laico é muito antiga no Brasil. E depois o Dom Pedro II, já com uma outra educação, uma outra época também, ele já em 1843, logo no começo do reinado, ele deixou todas as ordens laicas, todas, até as que eram religiosas, a ordem que existia na época de Dom João VI. Então, quando a pessoa recebe essa medalha do Brasil Imperial, ele está recebendo esses valores. É importante ter isso. Inclusive, eu acho até fora do campo ficar discutindo o Estado laico, o Estado religioso, né, nesses dias de hoje em dia.
na atualidade. Mas tem gente que fica com esses valores. Então, as pessoas que têm esses valores têm que ter ciente disso também. A medalha, ela representa um Estado novo, um Estado laico, um Estado parlamentarista constitucional, né? E todos os ideais de José Bonifácio, Dom Pedro I, e toda aquela concepção de um Estado brasileiro, né? A nossa medalha é apenas inspirada numa medalha, que é a Cruzeiro do Sul, que por sua vez é inspirada na Legião Francesa, mas tem toda essa história por trás dela, né? Que é muito bonita, e com grandes nomes: Davi, Debré, Napoleão, Dom Pedro I, né? E até mesmo Getúlio Vargas, né, que fez a versão dela republicana. Essa medalha hoje, a Ordem do Cruzeiro do Sul, ela está em vigor, a versão sul republicana, né? E ela se mantém. As demais foram extintas, infelizmente. E o Brasil Imperial faz isso no âmbito dos seus sócios, lembrando que é uma entidade cívica, cultural, e nós temos a satisfação de dizer que não temos reconhecimento público nem oficial de nenhuma casa reinante ou instância de nenhum governo, nem estrangeiro nem nacional. Somos apenas uma sociedade de pessoas que gostam do Brasil Império e quer fazer as atividades que estão nos seus propósitos. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Saudações imperiais.